Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Então Só Ouvindo, aqui é o Guilherme. Para o vídeo de hoje, a minha lista será 10 músicas subestimadas do Slayer. Qual foi o motivador para esse tema do vídeo? Não tem muito motivo, porque Slayer é uma das bandas que eu mais ouço sempre, então eles estão sempre lá na minha cabeça. E é a banda de metal que eu mais gosto, assim, acho que é fácil de escolher. Sepultura chega perto, mas acho que nenhuma ganha de Slayer para mim. Então, foi fácil pensar nesse tema aqui, foi fácil e foi muito legal pensar em 10 músicas subestimadas desse grupo. Acho que Slayer, como eu disse, é a minha banda favorita, então se eu já não sou muito parcial, no vídeo de hoje serei ainda pior. Acho que o Slayer representa tudo que o metal deve ter, assim, todas as características que uma banda de metal deve ter. A agressividade, o peso, ser brutal, extremo, ser desconfortável ouvi-lo, tudo aquilo que uma banda, tudo que diferencia o metal de qualquer outro gênero. Eu acho que o Slayer assim, ele engloba tudo que é metal pra mim. Tipo, se você bota Dead Skin Mask pra tocar aquele riff inicial, assim que aquele riff começa a tocar, você sente que o clima no ambiente fica esquisito, assim, você sente o mal, você sente a presença do mal ali, do capeta, do sei lá, o que vocês definem como mal, né, o capeta, Voldemort, não sei, mas você sente que o clima fica esquisito com aquele riff carrega um tom diabólico bizarro. South of Heaven, aquele intro, assim, você ouve aquele intro, você sente que você tá sendo puxado pelo pé descendo ao inferno. Raining Blood, aquele riffão, depois do intro, aquele riffão, tran, 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 sabe, você ouve aquele eu ouço aquele riff, eu sinto que eu sou capaz de tudo, assim, eu posso lutar com um gorila e vencer essa luta, assim, tamanho, a boçalidade que é aquele riff. Então acho o Slayer, assim, a banda mais pesada que já existiu. E, assim, peso não é uma coisa fácil de definir, né, é uma coisa subjetiva até certo ponto. Ok, tem um peso de qual é a afinação que você usa, essas coisas, mas não é só isso que define o quão extremo, quão pesado é uma música. Eu acho que o Slayer é assim, o estoura o limite do que é pesado. Você pode ter um gutural mais cavernoso, você pode usar uma guitarra de 8 cordas afinada super grave, mas você ainda não vai soar tão brutal quanto Slayer pra mim. Você pode queimar a igreja, você pode usar corpse paint, você pode tirar foto do cérebro estraçalhado do corpo do seu colega de banda, e ainda assim você não vai soar tão ameaçador como Slayer pra mim. Então o Slayer pra mim tem algo diferente que as outras bandas não conseguem ter, que é esse tom maléfico, assim, de a ruindade humana, assim, eu acho que eles, como nenhuma outra banda, eles expressam por música o pior do ser humano. E isso, assim, acho que é o maior dos elogios que você pode dar a uma banda de metal, né. E então falei de vários clássicos até agora, né, mas acho que o Slayer vai além dos clássicos. Os clássicos são os clássicos, eu acho que, assim, são algumas das melhores músicas já feitas no gênero, mas eles têm muita música que eu chamo de subestimada, por isso a ideia para esse vídeo aqui. Eu escolhi 10 músicas, a minha ideia inicial era que fosse uma música de cada álbum, eu não repetiria álbum. Mas aí eu percebi que eu estaria me forçando, assim, eu estaria meio que direcionando as minhas escolhas, e eu não queria fazer isso, eu queria ser uma coisa natural mesmo. Então eu deixei essa regra cair por terra, não segui ela mais. E aí depois que eu preparei a minha lista, eu fui ver, assim, dessas 10 como é que era a divisão de composições. E acabou dando o seguinte, das 10 que eu escolhi, 6 foram compostas pelo Jeff Hanneman, que acho que é o grande compositor da banda, é o gênio, eu diria assim, é quem compôs todos os clássicos. 3 músicas foram compostas pelo Kerry King, que não é do nível do Hanneman, pelo menos na minha opinião, mas assim, é um puta compositor. Não é uma lenda, um gênio, mas é um ótimo compositor. E uma música da minha lista foi composta pelos 2 em parceria. Então, sem pensar nisso antes, só depois que eu escolhi as músicas que eu fui olhar isso de curiosidade, isso confirmou pra mim que o Jeff Hanneman realmente era o fator mais diferente da banda. Não que só ele fizesse a diferença, eu acho que no nível que esses caras eram, assim, todos os 4 tinham uma contribuição, é aquele caso clássico de que a soma das partes excede cada parte. Assim, o Dave Lombardo, 2, se não o melhor baterista de thrash, o Tom Araya, o jeito que ele canta, assim, a agressividade que ele consegue impor,
e as composições do Jeff Hanneman e do Kerry King, isso tudo junto deu o que deu, né, deu essa banda que é o Slayer. Então, feito esse ode ao Slayer, vamos para as 10 músicas. Se nos vídeos de outros temas eu sempre me empolgava e ia longe, esse vídeo então não vou me surpreender se eu chegar a quase 1 hora. Então, apertem os cintos, espero que você tenha saco de acompanhar até o final, e vamos então em ordem cronológica na discografia do Slayer. A primeira música que eu quero destacar como subestimada é a faixa título do EP Halt in the Chapel. O Slayer, mais recentemente, ele sempre desencava uma música antigona para tocar nos shows, tipo Antichrist, Evil Has No Boundaries, mas essa aqui, a Halt in the Chapel, é uma música que eles nunca tocaram ao vivo, pelo menos de, sei lá, 20 anos pra cá. Que eu gosto dessa música? Eu acho que o riff principal dela é super pesado, é um riff com uma palhetada só pra baixo, assim, uma palhetada unidirecional super rápida, super pesadona. E o Dave Lombardo acompanha esse riff, assim, tocando que nem um cavalo, assim, parece um trator passando. E acho que a produção desse EP não ajudou a música, assim, acho que, por exemplo, se eles tocassem essa música ao vivo, que é uma coisa que eu gostaria de ver, acho que ela soaria, assim, 1000 vezes pesada, assim, daria um susto de o quão extrema é essa música. Ainda mais se você parar pra ver que é uma música de 1984, nossa senhora. E uma curiosidade é que nesse EP, o Gene Hogan, baterista do Death, né, de outras bandas, do Dark Angel, ele estava por lá durante a gravação. E aí dizem que ele deu umas dicas pro Dave Lombardo de bumbo duplo. Não chegou a dar aulas, mas deu umas dicas, assim, informais. E por essa música, por exemplo, Halt in the Chapel, dá pra ver que o Dave Lombardo pegou bem essas dicas, né. E aí o que ele faria depois, então, tá bem óbvio que bumbo duplo não era um problema pro Dave Lombardo. Essa então é a primeira música das 10. A segunda música é do Hell Awaits, lá de 85. É a música At Dawn They Sleep. Essa música, assim como esse álbum inteiro, né, era o Slayer na sua versão mais contida, assim, mais lenta. Então é uma música mais mid-tempo, ela tem mais de 6 minutos de duração e mostra a banda, assim, sem pressa de desenvolver os seus riffs. Tanto que tem até um momento nela que dá pra você ouvir o baixo do Tom Araya, o baixo do Tom ele meio que pega os holofotes da música por alguns segundos, o que é uma raridade numa música do Slayer. Então, é uma música mais cadenciada, mas o meio dela, por exemplo, que eu acho que é uma das partes icônicas, ela tá cadenciada, mas ela vai aos poucos acelerando. Enquanto ela vai acelerando, os backing vocals vão gritando cada vez mais alto o famoso kill, kill, kill. É um momento, assim, sensacional, assim, que a coisa vai acelerando, vai chegando num frenesi muito legal e muito extremo. E o final da música também é outro momento icônico, mas que a gente não lembra às vezes, porque o finalzinho dela tem uma parte só de bumbo duplo do Dave Lombardo, que é basicamente o que ele faria depois em Angel of Death e virou uma das partes mais icônicas da história do metal. Só que nessa música, At Dawn They Sleep, ele já estava fazendo isso antes, assim, é uma boçalidade de bumbo duplo que ele tá fazendo isso antes do Raining Blood até. Então, por esse valor histórico e pela música em si, como eu disse, eu acho que é uma música subestimada. E não só eu acho isso, o Dimebag Darrell, do Pantera, ele citava essa música como uma das suas favoritas de todos os tempos. A terceira música da minha lista é do South of Heaven. Eu pulei o Raining Blood porque, assim, não existe música subestimada daquele álbum, né? Aquele álbum é, do início ao fim, todo valorizado como tem que ser. Mas do South of Heaven, de 88, eu gosto muito de Spill the Blood. É uma composição do Jeff Hanneman, assim como a anterior, At Dawn They Sleep também é dele, e Halt in the Chapel, eu esqueci de falar, é a composição em parceria do Kerry King com o Jeff Hanneman. Mas essa aqui, Spill the Blood, é a música que fecha o South of Heaven, e acho que já é um bom prenúncio, é meio que a semente do que eles fariam na faixa título do álbum seguinte, que é o Season in the Abyss. Por quê? Porque essa música aqui é uma música bem trabalhada, assim, ela começa com uma parte instrumental longa, inclusive com um dedilhado sem distorção, que eles usariam em Season in the Abyss, como eu disse, e aí a música vai sendo construída, e aí quando chega o riff meio principal, é um riff relativamente complexo, assim, eu diria que
soa como um Judas Priest mais diabólico. E aí entra o riff e o Dave Lombardo primeiro ele conduz o riff com uma batida mais largada, assim, mais solta, mas assim que ele começa a marcar mais o ritmo, assim, automaticamente você começa a bater cabeça. É assim, automático. Quem gosta de metal ouve essa música, quando a bateria entra certinha, você na mesma hora começa a pescoço pra frente, pescoço pra trás. E é um riff legal porque ele parece assim, é um riff que tá sempre andando pra frente, assim, é um riff progressivo, o andamento dele, assim, difícil de explicar. Acho que com a próxima música eu consigo fazer uma contraposição, mas é um riff, assim, que você sente que ele tá sempre prosseguindo, ele não é, digamos, circular ou é muito marcado. Que mais que eu gosto dessa música? Acho que o Tom cantando, como esse álbum inteiro, né, o Tom ele tá cantando, assim, no auge da sua melodia, né, óbvio que para os padrões Slayer. Então essa música, ele manda bem nos versos, ele canta, assim, como um cantor, ele alonga algumas sílabas, ele bota uns floreios nos versos, então é legal de ver esse lado deles, que eles usaram muito nesse álbum. E aí no meio da música volta o dedilhado inicial, antes da porrada voltar. Então acho que é uma música legal que já aponta para o que eles fariam para o Season in the Abyss, pra faixa título. E tem um riff legal, eu gosto do riff, como eu disse, o riff principal dela eu acho bacana, assim, é um riff clássico mais de thrash. A quarta música, vamos para então, que eu já falei, o Season in the Abyss, é a música Skeletons of Society. Essa aqui foi composta pelo Kerry King, e o que que eu gosto dela? É um riff, o riff principal dela é um riff mega simples, é um riff de 2 notas, eu consigo tocar no violão esse riff, mas é óbvio que só eu no violão não tem 1/10 do impacto que tem um Slayer inteiro tocando. O ritmo dela é um ritmo de marcha, tanto que começa só a bateria tum, 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 tum. E aí esse tipo de riff e de ritmo, eu acho que é o oposto do Spill the Blood. O Spill the Blood, como eu disse, você sente que o riff ele tá sempre progredindo. Skeletons of Society é um riff mais repetitivo, mais estacado, assim. E essa música prova, não que a gente precise de provas, né, mas mostra a diferença que faz ter um cara como Dave Lombardo comandando os ritmos, né. Então a música começa com um riff, e aí tem aquela paradinha no início, aquela paradinha que me mata, assim, dá uma paradinha e aí volta o mesmo riff, mas aí o Dave Lombardo vem preenchendo mais a batida. Cara, aquilo ali é coisa de gênio, assim, na minha cabeça. É simples, mas, assim, é genial porque, assim, o cara pensou naquilo, fica brilhante. E toda vez que a música volta pra esse riff principal, me dá um frisson, assim, me dá um: "Eita, lá vem de novo aquele riff". Tipo, depois do primeiro solo, repara se você tiver paciência. Logo depois do primeiro solo, na verdade vem o primeiro solo, ele vem até antes do primeiro refrão. Tem um solo meio que jogado no início da música. Mas aí assim que termina esse primeiro solo, volta para os versos, volta para o riff principal. E aí essa entrada, essa volta do riff sempre me pega. Também gosto muito do refrão, que fica meio que 2 tom araias, um tom araia com uma voz fantasmagórica respondendo ao tom araia humano, digamos assim. E para completar, no finalzinho dela, ainda tem um tempo, assim, para o Dave Lombardo dar uma aloprada, assim, mostrar por que ele é um dos melhores bateristas de thrash. A quinta música é a faixa de abertura do Diabolos em Música, lá de 98. Essa aqui é outra composição do Jeff Hanneman, e eu acho que é uma das melhores aberturas de álbum que o Slayer já fez. Em geral, o Slayer é bom pra caramba abrindo álbum, né? Angel of Death, Hell Awaits, War Ensemble, World Painted Blood, Flash Storm, é só musicona pra abrir álbum. E Bitter Peace pra mim não foge a isso. Essa música, esse álbum inteiro tem um valor especial pra mim, porque esse aqui foi o primeiro álbum que eu ouvi do início ao fim do Slayer. E eu acho esse álbum ótimo, assim, essa coisa de que, esse é o álbum nu metal do Slayer, assim, eu acho isso uma besteira, assim, tem pouquíssimas coisas com muita boa vontade de nu metal aqui. Mas no geral é um álbum mais sombriozão, mais arrastado do Slayer, assim. E essa música aqui, voltando pra ela tem uma intro instrumental grande, de quase 2 minutos, e eu acho ótima essa intro. O Paul Bostaph, o baterista que entrou no lugar do Dave Lombardo, né, ele pra mim manda bem demais nessa intro, ele vai guiando tudo, uma hora ele acelera tudo, outra hora ele cadencia. Eu acho que essa intro, assim, deixa o cara brilhar e mostra que ele é um puta no baterista também. E aí só lá em quase 2 minutos que o Tom entra cantando,
E aí é um riff bem Slayer quando ele tá cantando, assim, é tipo business as usual pra eles. E aí depois, partes que eu gosto, assim, sendo bem específico, a parte em 2 minutos e 35 segundos, que tem um vocal abafado do Tom e um riff pesadão por trás. Aquilo ali pra mim é pura ruindade humana, assim, o clima desse trecho. Depois lá em 3 minutos e 23 segundos, também é uma parte, assim, mega brutal, cara. Aquilo é muito pesado. E aí primeiro essa parte primeiro, eles deixam só uma guitarra pendendo por alguns segundos, só ela, e aí por um segundo você pensa assim: "Puta, fudeu, é agora". E aí vem a banda inteira, assim, numa parte mega pesada, mega sombria. Cara, é o tipo de coisa que eu ouço e falo: "Cara, só o Slayer consegue fazer isso". A sexta música também é do Diabolos em Música. Como eu disse, é um álbum que tem um valor muito especial pra mim. Eh, Inclusive eu acho que esse é o álbum mais injustiçado do Slayer, mais subestimado até. Mas isso aí é tema para um outro vídeo, talvez. Essa aqui é outra composição do Jeff Hanneman. Inclusive esse álbum, ele compôs a maioria deles, então tanto Bitter Peace, não lembro se eu falei, mas Bitter Peace também é composta por ele. Essa música aqui, por outro lado, o Kerry Kinsey despreza profundamente. Ele coloca no top 2 de músicas que ele mais odeia do Slayer, mas como tá claro a essa altura, eu discordo totalmente do Kerry King. Eu acho essa música brilhante, assim. Como eu disse, esse é o álbum, pra mim, um dos álbuns mais obscuros, mais lamacentos, mais sludge até do Slayer. Eu acho que essa música representa bem esse clima do álbum. Ela começa com um dedilhadinho bem tétrico, bem assombrado, e aí os versos são super arrastados. Tem um puta riff, assim, em que cada nota parece que pesa uma tonelada, parece um riff quase de Doom. É o riff meio assim. Cara, esse riff é uma tonelada. Nossa, é mega pesado esse riff. E aí, pra piorar, digamos assim, o Tom meio que vem vociferando a letra, como se ele estivesse agonizando. Cara, é o tipo desses momentos que eu penso, eu ouço e penso, cara, só o Slayer consegue transmitir essa hostilidade com a música que eles fazem. E aí o riff, a melhor parte pra mim é o riff que começa lá em 2 minutos e 57 segundos. Cara, aquele riff é 10 de 10, assim, é monstruoso. E aí a coisa melhora ainda mais quando entra o Tom de volta pra acompanhar o riff, com a voz dele agonizando. Porra, aquilo ali, o resultado, aquilo ali é absolutamente pesado, hostil, é tudo que eu quero numa música de metal. Então essa eu acho a música sensacional. Acho que nunca tocaram essa ao vivo, mas enfim, e acho que nunca mais ouviremos. Acho essa música brilhante. A sétima música é do God Hates Us All. Na verdade, é uma faixa bônus do álbum. Ela foi gravada na mesma sessão de gravação do álbum, mas só foi lançada oficialmente em versões deluxe. E naquele caixão que eles lançaram com Soundtrack to the Apocalypse, aquele compilado gigante da carreira deles, tem essa música Starstruck. Essa aqui é uma que foi composta pelo Kerry King, e o diferente dela é que ela foi gravada numa guitarra de 7 cordas. Dessa sessão de gravação, eles usaram 7 cordas em Starstruck e Here Comes the Pain, que foi parar no God Hates Us All, né, que eu também acho uma boa música. E essa música aqui, se querem acusar o Slayer de ter virado no metal, acho que essa música aqui é que o pessoal tem que usar principalmente como argumento. É a música mais nu metal que o Slayer já fez, na minha opinião. A afinação dela é mega grave, né, até porque eles usam uma guitarra de 7 cordas. A bateria é super cheia de groove, e lembrando que é o Paul Bostaph que toca aqui, né, e ele, em geral, tem a fama de ser um baterista mais duro do que o Dave Lombardo, e é mesmo. Ele não tem um swing que o Dave Lombardo tem, acho que até pelas raízes cubanas do Dave, mas nessa música aqui o Paul Bostaph mostra um swing, um groove, assim, bem no metal pra mim. E o Tom Araya também, ele meio que canta numa onda meio no metal, ele vai cantando no pique, assim, correndo atrás da bateria que tá super acelerada. E até meio que, posso estar enlouquecendo, mas às vezes parece que ele tá mandando um rap, ele repete 2 vezes algumas palavras da letra, fica uma coisa meio bem no metal pra mim. E eu acho que o mais legal da música, se já não tá óbvio, é o Paul Bostaph. Acho que o Paul Bostaph dá um show nessa música, assim. Ele não para do início ao fim, a bateria é insana, essa música inteira.
A 8ª música, estamos chegando próximo do fim, é do Christ Illusion, o álbum de 2006 que marcou a volta da formação clássica do Slayer. Essa aqui é outra composição do Kerry King, também é uma música com uma afinação mais grave das guitarras. O riff principal dela também é um riff mega simples, é um riff de 2 notas, mas ele é boçal de pesado, o que é muito ajudado pelo pedal duplo do Dave Lombardo, como sempre. E aí a música vai alternando entre esse riff mais cheio de groove, mais pesadão, e uma parte mais rápida, que é mais o normal do Slayer, né. E aí depois, mais pra frente na música, entra um outro riff bem slayeriano, se eu posso fazer esse neologismo, que é aquele riff meio diabólicozinho lá pela 7ª casa do braço da guitarra. Enquanto isso, o Dave Lombardo tá lá sentando o pau na bateria. E a cereja do bolo dessa música é o final dela. Não sei se dá pra chamar aquilo de um breakdown. Eu confesso que até hoje em dia eu tenho dificuldade pra dizer o que que é um breakdown e o que que não é. Mas o que que é ser aquele final? É a banda para inteira, e aí fica só a guitarra por alguns segundos. E aí vem o Dave Lombardo começa a chamar, digamos, o resto da banda, e aí vem a banda inteira, e aí fica só esse riff, e aí meio que a banda parece que fez assim: "Pô, vamos nos recolher e deixar o Dave Lombardo dar a brincada dele aqui". E aí fica isso, o final da música é o Dave Lombardo, assim, aloprando, assim, a coisa de doido que ele faz na bateria, assim, mega pesado, cheio de viradas. E aí o máximo que acompanha o Dave Lombardo nesse solo de bateria, digamos assim, é uma guitarra solo bem de Slayer, aquela guitarra que fica lá guinchando no fundo. Mas a estrela da companhia no final dessa música é o Dave Lombardo, com certeza. É bizarramente pesado esse final, assim, só de pensar agora, relembrar agora esse final, me tá dando vontade de bater cabeça. É muito bom. A 9ª música, estamos quase terminando, é do World Painted Blood, é a música Human Strain. Essa aqui é composta pelo Jeff Hanneman. Gosto pra caramba dessa música e acho que ela não é a música típica de Slayer, assim, a sonoridade dela, o riff principal dela. Eu nem diria que é um riff pesado, assim, é um riff leve até. O que dá algum peso ao riff é a levada da bateria, que nesse álbum inteiro, nessa música não é diferente, o som da bateria tá super destacado. Então a bateria que dá a agressividade dessa música. E o ritmo em si também não é muito Slayer, assim. O refrão dela, aí lembra mais, assim, como deve soar o Slayer, com o Tom Araya berrando como sempre. E aí lá na marca de 1 minuto e 35 segundos ela surpreende ainda mais, eu acho. Entra uma guitarrinha meio minimalista até, que parece só um som de alarme, assim, fica pê, 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 pê. E aí o vocal do Tom Araya, ele vem assim, parece que voando por cima da música, é um vocal meio espacial, meio ambiente, o que pra mim é super diferente do normal do Slayer. E é justamente por isso que eu gosto pra caramba dessa música, ela, assim, o Slayer é meio acusado de fazer sempre a mesma música, e Human Strain mostra que quando eles queriam, eles faziam umas coisas mais diferentes, com estruturas diferentes. E fechando a minha lista, não poderia ser uma música do último álbum, o Repentless, é a música Piano Wire. Acho que essa música é mega especial de saída pelo motivo de que ela foi a última música que o Slayer gravou, pelo menos até hoje, e que foi composta pelo Jeff Hanneman, que a essa altura, como a gente já sabe, já tinha falecido, né, infelizmente. E não sei se é por esse valor afetivo de saber que foi composta por ele, mas eu acho essa música, assim, a melhor do álbum, acho essa música sensacional. Ela tem um riff principal que também não é dos mais rápidos, é um riff mais mid-tempo, é um riff simples com poucas notas, e o segredo dela pra mim tá na palhetada, é uma palhetada alternada bem legal. E o que eu mais gosto na música é como é que o Tom Araya canta acompanhando esse riff. Ele manda bem demais, assim, cantando nos versos. Ele vai alternando a altura da voz, uma hora ele canta mais forte, outra hora ele canta mais devagar. E a cadência, ele vai mudando a cadência à medida que o riff tá andando. Cara, assim, ele mostra que ele não é só um berrador no microfone, ele sabe cantar mesmo, ele tem uma uma sutileza, ele sabe entender o que o riff tá pedindo que ele canta, que ele cante. Ele vai aproveitando todos os espaços que o instrumental da música deixa pra ele, assim, acho que ele dá um show
na forma de cantar. O refrão dela dá uma aceleradinha, assim, mais Slayer, digamos assim, e aquelas coisas assim, aquelas pequenas coisas, mas que pegam a gente por algum motivo. Nessa música eu gosto muito da virada dela, logo depois do refrão, ou logo depois do solo, a viradinha que tem pra voltar a música para os versos, tipo na marca de 44 segundos, se você quiser ir lá conferir. A viradinha que tem ali, tipo, pam, naranão, bam, e aí volta o riff, param, pam, pam, pam. Cara, essa viradinha assim, essas cordas soltas que eles tocam, pam, pam, e aí volta o riff principal, cara, assim, é coisa de louco. É um detalhezinho que eu acho genial, assim, é o que faz os caras serem diferentes pra mim. E com isso cheguei ao final da minha lista, né, cheguei ao final dessa longa rasgação de seda ao Slayer, mas merecido pra mim. Pra mim no sentido de que eu acho que eles merecem, tá, não pra mim, Guilherme. Eu não mereço que me rasguem seda pra mim, esse é o que eu queria deixar claro. Eh, com isso, acho que chegamos ao final de mais um vídeo, não tenho mais nada pra falar. Como sempre, peço para você se inscrever no canal se você achar que eu mereço, se você achar que é legal o meu conteúdo. Se não achar também e quiser se inscrever, beleza, vale o número. Tô brincando, não vale só o número não, gosto que pessoas realmente contribuam para o canal. Comenta aí o que você achou da minha lista, o que você acha de Slayer, se você acha que o Slayer é isso tudo que eu acho. E cite aí outras músicas que você acha subestimadas do Slayer. Confesso que se eu quisesse eu fazia aqui umas 50 músicas subestimadas do Slayer, mas eu me contive para ficar só em 10. Acho que é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.